Devocional Eu e Minha Família no Céu. Dia 13. Guardem o caminho do Senhor, pois influenciadores que transferem os princípios de Deus para a sua família formam filhos santos e visionários. Em Gênesis 18:19, vemos a seguinte passagem: Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Nesse texto de Gênesis, Deus está dizendo: Eu escolhi Abraão para que ele ordene aos seus filhos e aos seus descendentes e à sua casa e à sua linhagem para que guardem os caminhos do Senhor, para que andem com Deus e sirvam ao Senhor. E Abraão cumpriu, passando de geração em geração, passando para Isaque, que passou para Jacó, que passou para José. Os pais devem ser influenciadores e formam filhos que fazem a diferença, passando o bastão da fé para toda a sua descendência. Vamos imaginar que o nosso filho, com a idade de 17 anos, muda-se para um outro país, do qual ele não conhece sequer a língua. O que seria dele? Pois foi o que aconteceu com José. Aos 17 anos, José foi levado para o Egito quando seus irmãos o venderam como escravos para Potifar. Em Gênesis 37, do 2 ao 11, nós vemos esse relato. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para o seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiaram, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não era capaz de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo, e de repente o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouça, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe ou seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas o seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Mas o que devemos observar é que José havia sido ensinado pelo seu pai Jacó, por meio de conversas, tudo sobre Deus, o que o fez se manter firme na fé e não se desviar. Todas as dificuldades e tentações que José passou o fez cada vez mais forte, e quando foi tentado pela esposa de Potifar, ele dizia sempre: Como posso cometer tal pecado contra Deus e ainda errar contra o meu patrão? E quando foi mandado para o presídio, mesmo ficando lá por anos, não mordeu a isca do ressentimento. O que deu a José essa graça, um estilo de vida santo e longe do pecado, foi sem dúvida o ensinamento de seu pai Jacó, que passou para ele tudo o que aprendeu com seu pai Isaque e o avô Abraão. José era visionário, pois enxergava além dos problemas. Por isso devemos fazer o mesmo. Se formos visionários, devemos enxergar além dos problemas. Devemos tirar o foco dos problemas e das situações difíceis que estivermos passando e olharmos além. José foi vendido como uma mercadoria, mas visualizou o futuro.
Por isso, não devemos olhar para a dificuldade e para os obstáculos, mas para além de tudo que está sendo apresentado pela vida, pois tudo que o inimigo quer é que você enxergue somente os obstáculos, somente o que não é possível, o que te faça pensar que não dá mais. Mas Deus quer que você enxergue muito além de tudo isso. O grande desafio, porém, é que possamos discipular os nossos filhos enquanto podemos exercer tal influência, enquanto ainda é tempo e é possível. Assim como Jacó fez com José, transmitiu todos os dias o que conhecia sobre Deus. Então, tudo o que José aprendeu o fez ser um homem íntegro e visionário, um homem que tinha revelações e direções de Deus. Inclusive, desde a adolescência, José andou com Deus. Portanto, façamos de nossos filhos influenciadores, visionários, alguém que anda na frente de seu tempo e que tenha temor ao Senhor. Lembrando que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, porque tudo que José foi teve início nos ensinamentos de seu pai Jacó, que transmitiu para ele vindo do seu pai Isaque e do seu avô Abraão. Assim também devemos fazer com os nossos filhos. José tornou-se governador-geral de todo o Egito e sabia que, como líder, não deveria oprimir o povo, pois havia amadurecido bastante dos 17 aos 30 anos, longe de sua família, na casa de Potifar e na prisão. José valorizava as pessoas, por isso foi usado e levantado por Deus para salvar o Egito e a sua família da fome. Além disso, foi um homem com um coração cheio de graça, cheio de amor, voltado e comprometido com a santidade, coração perdoador, pois promoveu um almoço de reconciliação com seus irmãos, os mesmos que o haviam vendido anos atrás, perdoando a todos e lhes dando a melhor terra e tudo o que havia de especial. Da mesma forma que Jesus faz conosco, ele nos perdoa, nos traz para perto, coloca o nosso nome no livro da vida, coloca seus anjos conosco e nos garante a sua presença. Portanto, tome coragem e seja visionário e influenciador de seus filhos por meio do discipulado, como fez Jacó com José, que teve todo tipo de oportunidade para se desviar dos caminhos de Deus, mas por causa de seus aprendizados com seu pai, se manteve no caminho correto e foi honrado. Que Deus lhe abençoe, concedendo muita graça e sustentando de uma maneira muito especial, que você transmita a fé que está em você para os seus filhos. Lembre-se, a fé cristã é receber, celebrar e repartir. Portanto, agora estamos recebendo e devemos celebrar por isso, mas na sequência precisamos repartir, começando com os nossos filhos, com os pais, com a família, pois quanto mais repartimos, mais crescemos. Quanto mais abençoamos, mais seremos abençoados. Há na Bíblia uma ordem de Deus para o discipulado. Os pais são responsáveis por discipular os seus filhos. As mães são responsáveis por discipular as suas filhas. Os líderes precisam discipular os seus liderados e passar o bastão para eles, pois o sucesso do seu ministério não será medido apenas pelo seu próprio trabalho, mas pelo trabalho do seu sucessor. Por isso, o nosso papel é formar líderes melhores do que nós. O líder é responsável por formar o próximo líder. Cada profeta é responsável por formar o próximo profeta, assim como Jesus formou os apóstolos e esses tinham a responsabilidade de formar novos líderes, pastores, e esses formar outros para que assim o evangelho da graça chegasse até nós pelo princípio do discipulado. Vamos ao exercício prático de hoje. Declare: eu vou para o céu, mas não vou sozinho. Vou levar a minha família comigo. Portanto, discipule seus filhos biológicos e espirituais e faça com que eles aprendam e sejam discipuladores de outras pessoas, para que sua fé seja perpétua em toda a sua linhagem até que Jesus volte. Amém? E até amanhã!